Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é uma das teorias mais doidas que eu já vi sobre viagem no tempo. E se na verdade existisse a viagem no tempo, já há muito tempo, e a gente não sabe disso. E existe como? Você faz a viagem no tempo e volta para o passado, porém no passado não no seu corpo, mas no corpo que você foi, que você viveu na vida passada, que a sua alma habitou na vida passada. Então você volta, você senta na máquina lá, seu corpo atual fica parado de repouso numa máquina, tipo o filme Matrix, fica conectado na máquina em repouso, enquanto isso sua mente, sua consciência viaja para uma dimensão paralela onde está o seu corpo do passado, onde está a sua vida do passado. E aí você acorda lá no passado, qualquer dia, um dia que você dormiu à tarde, tirar um cochilinho depois do almoço, ou então da noite pro dia mesmo, qualquer hora você acorda assim, ou um desmaio que você teve e tal, e você acorda lembrando que você voltou no tempo para sua vida do passado e você lembra da sua vida atual. Ao mesmo tempo que seu corpo está lá numa cadeira e tal, e você está fazendo uma viagem no tempo voltando para o passado. E o detalhe, essa máquina, essa cadeira, essa que faz a viagem no tempo, onde fica seu corpo em repouso, enquanto sua mente, seu espírito viaja, sua consciência viaja, o que acontece? Essa cadeira só tem um lugar no mundo onde ela existe, a Área 51. Por isso que a Área 51 é tão secreta, a entrada além, obviamente, de todos os experimentos militares, toda a tecnologia militar, aplicações de segurança nacional e tal, de ser proibido o acesso por causa disso. Às vezes o acesso e toda a fama da Área 51, divulgaram o negócio de aliens, de ETs, para poder fazer uma nuvem de fumaça e lá que está encobrindo isso, enquanto na verdade está encobrindo a viagem no tempo e outros experimentos. E por que aconteceria isso? Por que seria isso? Imagina que na época da Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, lá da época da Alemanha nazista e tal, o que acontecia? O partido nazista já existia muito, mas muito antes do Hitler nascer, da época ainda de antes da Primeira Guerra. Só que tinha lá as ideologias, igual qualquer partido político aqui no Brasil tem as suas ideologias políticas. E o Hitler nada foi do que tipo um Lula, um Bolsonaro, um Fernando Henrique, FHC. Foi um candidato, foi um bode expiatório do partido nazista, que deixou ele como se ele fosse que mandasse acima de tudo, ele acima de todos e tal. Enquanto na verdade existia uma cúpula por trás dele de outras pessoas poderosas e influentes. Até tem teorias que falam que próprias pessoas lá do alto escalão nazista queriam assassinar o Hitler de alguma forma e envenenar o Hitler e tal. Ele merecia, né, por tudo que ele fez. Mas enfim, nessa época que ele dominava lá a Europa, que a Alemanha não tinha as fronteiras que tem hoje, as fronteiras da Alemanha eram muito maiores, né? Então todos os cientistas, todos os pesquisadores de todas as áreas trabalhavam para o partido nazista. Alguns trabalhavam por compactuar das ideologias lá do partido nazista, de tudo que pregava, por terem sofrido lavagem cerebral, manipulação lá dos discursos do Hitler e dos subalternos deles e tal, que fez a cabeça da galera. Outros, porque simplesmente a família era sequestrada, sequestravam a família, ameaçavam de morte, e mesmo além disso ainda tem os outros que recebiam dinheiro, pagamentos para poder trabalhar. Então toda a tecnologia que tinha, todos os cientistas da época eram totalmente livres. Não existia nenhuma ética, nenhuma burocracia, nenhum fiscal, nenhum órgão que fiscalizava as experiências que eles faziam. E tem alguns relatos com o fim da guerra, né, da divulgação de algumas dessas experiências, até terrorísticas que eles faziam, né, fizeram o corpo humano funcionar sem a cabeça, entre várias outras tecnologias de todos os tipos para desenvolver um ser humano mais resistente, mais forte, mais duradouro e tudo mais. E o que rola? Quando a Segunda Guerra acabou, quando chegou ao final da Segunda Guerra, como espórios de guerra para os vencedores, os americanos, os aliados dos americanos,
entre aspas, vencedores, né? Porque numa guerra não existem vencedores. Mas os vencedores da guerra, o que, é que eles fizeram? Ficaram com espólios de guerra, igual acontece em toda guerra. Quem vence fica com os famosos espólios de guerra. E esses espólios de guerra eram o quê? Esses cientistas nazistas que trabalhavam no partido nazista, seja os que trabalhavam obrigatoriamente, porque eram chantageados, tinham sequestrado a família deles e tal, seja os que trabalhavam por livre e espontânea vontade, por compactuar com as ideologias do partido, e seja os que trabalhavam por receber dinheiro. Todas as tecnologias que eles tinham e todas as pesquisas que eles fizeram na época foi para os Estados Unidos e para os aliados. Inclusive, poucos anos depois, a NASA foi fundada usando a tecnologia dos foguetes. Os mesmos cientistas que faziam os foguetes do Hitler, as bombas do Hitler, do Partido Nazista, para dominar o mundo, fizeram os foguetes para levar os satélites para o espaço. E hoje a gente tem esse celular, você está vendo esse vídeo, tem a internet, essas paradas todas, graças a esses cientistas nazistas que fizeram esses foguetes que levaram os satélites para o espaço. E os satélites que fazem a comunicação toda. Que emitem essa comunicação, essas ondas do que é a internet, igual as ondas de rádio, né? Tem as antenas de rádio aí por todos os países espalhados, a AM, FM e tal. E as antenas é que espalham esse sinal que os aparelhos captam e tal. Mas enfim, por que eu tenho entrado, fiz esse parênteses, falar lá da Segunda Guerra das Alemanha, da tecnologia, dos cientistas que foram para os Estados Unidos, para que mesmo, que era o começo do vídeo que eu esqueci. Assim, da viagem, né, do vídeo, da viagem no tempo e tal. Então, assim, será que seria muito impossível? Será que seria muito improvável? Será que seria muita viagem? Ou talvez pudesse existir um fundinho de verdade nessa questão da viagem no tempo da Área 51, se é onde fica guardada a máquina da viagem no tempo? Por quê? O que seria a viagem no tempo, né? Não faço nem ideia. Mas, assim, como transferir a consciência, a memória, né, as coisas assim, de um corpo para outro. Será que eles não fizeram esses tipos de pesquisas já desde aquela época? E pesquisas secretas, né, independente de... Porque o poder, né, o político, o presidente que está no poder, ele fica no poder de 4 em 4 anos. Então é sempre trocado. Então, às vezes, o presidente tem acesso a algumas informações, mas às vezes não tem acesso a outra. Se os presidentes daquela época do final da Segunda Guerra criaram uma base secreta dentro da Área 51, tem uma área secreta dentro da própria Área 51, onde só alguns oficiais que têm algumas patentes podem entrar, onde só pessoas que têm algum nível de patente sabem o que acontece lá dentro. Mesmo que você trabalhe na Área 51, em outras áreas, em outras partes da Área 51, tem áreas e partes específicas da Área 51 que mesmo você trabalhando lá dentro, você não consegue acessar. Então, o que será que acontece lá? Será que eles mantiveram o ser humano seria terrível o suficiente? O ser humano seria maligno o suficiente, egoísta o suficiente? Seria assim, a ponto de manter pesquisas secretas que eram feitas na época lá do nazismo? Tipo, manter aquele nível de pesquisas sem muita ética, sem muita burocracia, e evoluíram, pegaram todas as pesquisas que já existiam dos cientistas e foram evoluindo com a tecnologia com o passar do tempo, mas manter a mesma parada de fazer as pesquisas assim secretas com seres humanos, com animais, com primatas, etc e tal? Ou será que seria muito impossível mesmo? Será que não teria como tipo de coisa acontecer? Bom, fica aí o questionamento, né? O Área 51 pode ser também tipo um portal que é a entrada e saída para essa realidade que a gente vive, que a gente chama de vida. Mas na verdade isso aqui é uma ilusão, e a Área 51 é a entrada e a saída dessa ilusão. Tanto que você pesquisar aí, você pode procurar que colocaram já o corpo humano sob um microscópio. Isso aí já é outra teoria. Isso aqui já é verdade, mas é a verdade que dá base para essa outra teoria da Área 51 ser um portal. A parte da verdade é que fizeram essa pesquisa, se você procurar aí, você vai encontrar, que colocaram o corpo humano no microscópio e viram que a menor molécula, a menor partícula do que forma o corpo humano não é massa, não é matéria, não é concreto, não é abstrato. É apenas energia. É apenas uma energia viva, não tem nenhum tipo de matéria. Então, se o corpo humano não existe, a gente sente o toque, a gente vê o toque. Tipo assim, eu pegar a minha mão e colocar aqui, eu tô sentindo, eu tô vendo, tô tocando, faz até barulho e tudo, mas é uma ilusão, porque minha mão não toca de verdade no meu corpo.
E um corpo não toca de verdade no outro corpo. Uma pessoa não consegue tocar de verdade na outra. A gente sente, a gente vê e tudo, mas é uma ilusão. Se colocar um microscópio ali, vai ver que é igual ímã. Quando você coloca dois ímãs com a mesma polaridade do ímã virada um para o outro, eles ficam se repelindo, eles não se encostam. Isso acontece com o corpo humano. O corpo humano se repele, o corpo humano não encosta um no outro. A gente acha que encosta, a gente sente que encosta e tudo, a gente tem até os cortes que sangra, tem os roxos machucados quando bate em algum lugar e tudo, mas é só ilusão. A ciência já provou isso, ou seja, sem querer, a ciência provou a existência da alma, que a alma é justamente essa energia. O que chamam de espírito, o que chamam de alma, é justamente essa energia viva, que ela é pura, é só energia, ela não é matéria, ela não é massa. E essa energia é também simplesmente o que é Deus. Deus é isso. Nós somos Deus. Nós somos parte de Deus. Essa energia é o que nós somos. O resto do corpo, a gente tem um corpo, porque a gente precisa de ter um corpo por um período de tempo. Existe uma necessidade, porque a gente só aprende, a gente só consegue viver, a gente só consegue ter experiências físicas dentro de um corpo por algum motivo. A gente precisa de ter essas experiências, a gente precisa de aprender, a gente precisa ter esse corpo para isso. Porque fora do corpo a gente não consegue sentir. Para a gente ser essa energia, para a gente ser essa matéria, sem forma. Apenas energia. E energia não tem forma, não tem formato. Então, tá aí o vídeo. Paz para todos. Fui.